Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Aspas, que hoje vai tratar das mudanças promovidas pelo governo Bolsonaro na famosa Lei Rouanet. A principal alteração é no limite máximo de captação de recursos para cada projeto, que será reduzido de 60 milhões no teto de reais para 1 milhão. O governo acredita que assim vai melhorar a distribuição de recursos e ampliar o acesso à cultura em várias regiões do país. Vai melhorar mesmo? Qual o risco de que as mudanças possam levar a uma redução das verbas culturais? Para analisar essas mudanças anunciadas pelo governo, recebemos Domingos Sávio, deputado federal do PSDB de Minas Gerais, que foi relator da CPI da Lei Rouanet na Câmara. E Ana Flávia Cabral, ex-secretária executiva do Ministério da Cultura e agora diretora executiva da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu queria começar olhando um pouquinho para trás. A gente tem 30 anos de vigência da Lei Rouanet, com mais de 50 mil projetos aprovados e com captação de recursos e 50 bilhões de gastos, digamos, dos patrocinadores, né, com alguma renúncia fiscal. Por que a Lei Rouanet ficou com tão má fama, deputado? Olha, Mônica, eu acho que é extremamente importante abordar isso. Primeiro, porque não tem que ter tolerância com corrupção. Ainda que sejam alguns casos, mas no caso específico da Lei Rouanet, começou a se formar quadrilhas para desviar esse dinheiro que tem um endereço muito nobre, que é a cultura, que são as artes, que é algo que beneficia não só o artista, o promotor, mas quem vai usufruir, né, de toda essa riqueza cultural que o Brasil tem. E alguns passaram a desviar esse dinheiro de maneira sistemática. Como funcionava essa corrupção? Houve um trabalho, tanto da Polícia Federal, como um trabalho que nós fizemos na CPI. E no trabalho da CPI, além de constatar aquilo que a própria Polícia Federal já estava investigando e aprofundar, porque a CPI também tem um instrumento legal para tomar depoimentos, nós descobrimos outros casos, né? Não só aqueles que se tornaram públicos aí, daquele indivíduo que captava recursos sistematicamente e pagou o casamento até o casamento do filho, né? Ali era uma quadrilha com a família envolvida, foram presos, alguns respondem em liberdade, mas nós descobrimos também alguns casos até pitorescos. Um indivíduo que inventou uma orquestra filarmônica, deu um nome pomposo, Orquestra Filarmônica de São Paulo, me parece, e ele não tinha nenhum músico nessa orquestra. E ele conseguiu captar recursos e ele foi numa determinada cidade, aqui mesmo em São Paulo, e promoveu alguns espetáculos contratando alguns músicos assim de última hora, por acaso. E fez na fazenda do patrocinador. É um negócio assustador a que ponto que chegaram. Então nós indiciamos na CPI, nós investigamos e indicamos à Polícia Federal e ao Ministério Público. Graves. 30 casos graves, 30 pessoas, 29 foram efetivamente indiciados. Mas é interessante, alguns presos. 30 casos em 50 mil, né? Veja bem, ali nós não tínhamos, você sabe que uma CPI tem prazo limitado. E nós, claro, não tinha nós tempo verificamos tudo, né? qual que eram os modus operandi, vamos dizer assim, e aí levamos ao conhecimento do Ministério e cobramos do Ministério que ele estabelecesse uma força-tarefa para pegar os milhares de casos que o Ministério não fez a avaliação da prestação de contas. Mas aí eu quero, problema, aí eu quero passar para... Falta de controle do Ministério. Não era nenhum problema da Lei Rouanet. E é isso que eu acho importante, da fiscalização, tirar esse estigma. Porque a proposta da Lei Rouanet é muito positiva. Eu quero ouvir a Ana Flávia justamente sobre isso, deputado. Estava no Ministério da Cultura. Exatamente nessa época. Lá. Então, que mecanismos o Ministério tinha para, de fato, fiscalizar os desvios, embora não seja a regra, mas houve? E como que você vê essa má fama? É só por causa disso? Ou é porque também, digamos, houve uma campanha muito bem montada contra grandes artistas que utilizavam esses recursos? Bom, na época que a CPI foi concluída e o relatório foi encaminhado, eu estava secretária de Planejamento e Orçamento e é justamente a secretaria que tinha que se desincumbir das orientações da comissão.
E, de fato, logo que a gente recebeu no Ministério, e acho que esse é um dos grandes problemas da pasta, talvez agora as coisas possam ser diferentes, uma vez que o Ministério da Cultura foi extinto e a Secretaria passou a integrar o Ministério da Cidadania, é falta de infraestrutura. Isso significa falta de equipe, falta de sistema. Então, numa dimensão como essa, de 50 mil projetos, 50 mil proponentes, a gente está falando de uma pasta que acaba manejando um orçamento bilionário. Então, assim, são, de fato, uma série de complicadores, tanto do ponto de vista do volume de recursos, quanto do ponto de vista da falta de instrumentos necessários. Tudo isso somado com a pressão da CPI, o que muita gente achava que era um problema, acabou virando uma excelente oportunidade de renovação da diretriz de fiscalização do Ministério. E aí o Ministério se socorreu do Tribunal de Contas, houve a contratação de funcionários públicos temporários para suprir justamente esse passivo de análise de contas passadas. Eu sei que eles desempenharam um trabalho primoroso, já venceram grande parte desse passivo. Então, acho que somar a questão da má fama, do desvio do recurso, do mau uso, juntamente com a falta de possibilidade de operação do Ministério, tudo isso passa uma sensação de falta de credibilidade. Então, a sociedade não aguenta mais esse tipo de sensação, né, de desconforto em relação ao uso do recurso público. Mas as pessoas, essa é um dos comentários que eu queria fazer. As pessoas normalmente dizem, é um dinheiro público, né? É um dinheiro... Sim, e é verdade. É um dinheiro de renúncia fiscal. Então, a avaliação que é feita, eu vi aqui que no ano de 2018, ano passado, o valor dos projetos totais chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso não é muito diante da montanha de incentivos fiscais. A gente tem mais de 300 bilhões por ano de incentivos fiscais para diferentes setores, né? Mas eles foram bem utilizados, quer dizer, o que não é corrupção? Eu acho o programa é bom? Aí é que é preciso ter um olhar mais cuidadoso. De fato, como a corrupção é algo nojento e que tem que ter firmeza no combate, como também os privilégios, né, aqueles que não precisavam da Lei Rouanet. E vamos ser realistas, alguém que já é hiper famoso, alguém que tem cachês milionários, né, vai se valer do dinheiro público. E isso também causa indignação. Então isso promoveu uma revolta e fez com que as pessoas começassem a imaginar que essa lei, que tem o nome lá do secretário de Cultura da época, do Collor de Mello, mas que é uma lei para promover a cultura no Brasil, como se ela fosse de todo ruim. E não é. Na verdade, a grande maioria dos projetos são fantásticos. Tem projetos para manter uma orquestra filarmônica ou uma orquestra de meninos em regiões pobres do Brasil. Tem projetos que apoiam cultura de raiz, tem músicos iniciando as suas atividades, tem peças de teatro, tem talentos que têm a sua primeira oportunidade com a Lei Rouanet. O que é preciso é separar o joio do trigo, ter uma gestão rigorosa e séria no Ministério da Cultura, agora Secretaria da Cultura, para não permitir esses desvios e aprimorar a lei. E foi isso que nós fizemos. A CPI, além de estabelecer uma separação do joio do trigo, passamos naquela época para o então Ministério da Cultura, né, a solicitação de que ele fosse mais rigoroso e foi tomada uma decisão importante para prevenir. O controle da execução dos projetos não era feito. E as pessoas pegavam o dinheiro que era depositado numa conta e saíam com um talão de cheque no bolso, fazendo despesas e depois ia prestar conta, Deus lá sabe quanto, e com muitas das vezes com notas falsas, pegando uma nota aqui, uma nota ali. E projetos caros que dão uma pilha de notas fiscais, um mundo de coisa. Uma decisão fruto da CPI foi que já na época, ainda com a CPI em andamento, o Ministério baixou uma portaria para aquilo que está sendo anunciado agora, mas que já existe, que é você ter controle em tempo real. Digitalizado. Né? Para que haja controle social. Ou seja, depositou o dinheiro numa conta vinculada. Cada saída do dinheiro tem que sair para uma outra conta bancária, com o CPF cruzando,
para você ter certeza de que houve a prestação de serviço ou aquisição daquele bem. E o serviço foi bem prestado. Agora, ainda assim, precisa de controle para esse dinheiro não ser desviado. O que não se pode é falar, olha, em razão de alguns que pecaram, nós vamos acabar com o incentivo à cultura. Isso é uma loucura. Incentivo à cultura é necessário. A Ana Flávia queria acrescentar alguma coisa. Esse mecanismo, que é um mecanismo mais recente, da conta bloqueada, a conta de livre movimento, porque a conta bloqueada é onde o projeto recebe o recurso do patrocinador. E a conta de livre movimento é quando o Ministério da Cultura autoriza a transferência do recurso captado para o recurso, para que ele seja utilizado. E a prestação de contas é justamente a verificação do uso do recurso que veio da conta dentro do projeto. E esse investimento que eles fizeram para aprimorar o sistema de controle e que está funcionando, realmente trouxe qualidade ao monitoramento das contas. Mas eu ainda acho que há uma fragilidade no monitoramento do resultado. Esse é um ponto muito sensível a todas as políticas públicas em geral. Não existe um debate, discussão sobre monitoramento de política pública em cultura. Esse deveria ser, talvez, um próximo passo para a gente se ocupar, porque é muito importante. Não é só a questão como ou para quem o dinheiro foi ou como ele foi utilizado, qual foi o resultado que ele gerou. Mas qual seria o parâmetro? O número de espectadores, o número de, sei lá, livros vendidos, CDs comprados? É por uma quantidade de pessoas que foi atingida por aquele projeto? O melhor paradigma? O quantitativo de pessoas atendidas, né, dos atendidos, pode ser um dos indicadores. É o mais comum. A Unesco também usa esse tipo de critério. Mas acho que o sistema de avaliação, um sistema adequado, ele tem que analisar ele tem que ter um indicador de impacto. E eu acho que é isso que essa nova regulação pode apresentar como sendo, talvez, um próximo passo para a gente, de fato, conseguir entender se a política chegou ao objetivo. Eu queria até avançar um pouquinho justamente nessas mudanças, porque a instrução normativa ainda não foi divulgada, mas a Secretaria da Cultura divulgou um texto grande com todas as mudanças propostas. E dos objetivos é também uma resposta a uma das principais críticas à ex-Lei Rouanet, quase ex-Lei Rouanet, que é o fato de que o recurso aplicado muito concentrado em Rio, São Paulo, onde estão também os patrocinadores e onde está também o maior público. E a intenção do governo, que é de esparramar mais, criar um mecenato, empresas que doem para projetos país afora. Então, mas será que isso vai funcionar? Quer dizer, a lei é suficiente para isso? Como fazer uma empresa do Nordeste aplicar num projeto, ou um banco do Sul aplicar na região Norte? Olha, Mônica, que é preciso aprimorar a lei, nós já dizíamos isso na CPI. E mais do que dissemos, nós tomamos a iniciativa. Nós fizemos um projeto de lei, eu como relator apresentei o projeto de lei, agora desarquivamos o projeto, então ele não é apenas de minha autoria, ele foi uma autoria coletiva e teve a participação da sociedade. Olha que foi um projeto em que no final nós tivemos uma coisa rara na Câmara, nós tivemos unanimidade de PSDB, PT, PMDB e da sociedade civil, dos promotores. A Ana acompanhou isso, né? E várias outras lideranças da produção cultural. Um projeto para ter travas mais rigorosas, para não haver desvio, para descentralizar, não ficar só no eixo Rio-São Paulo, e mudando algumas coisas que nunca foi colocada em prática desde 91. Primeiro que estão com uma bobagem aí de discutir nome, a lei não chama Lei Rouanet. Não existe isso. Nenhuma lei sai com o nome. Esse codinome, pseudônimo, esse apelido, foi a população que deu, porque quem tomou a iniciativa era então o secretário de Cultura em 91. Mas o certo é que ela não ficava restrita a essa renúncia fiscal. Todo mundo associa a lei como se fosse só a renúncia fiscal. E aí é um dos problemas. A lei trata de criar o Fundo Nacional de Cultura, que está jogado às traças, que precisa de ser fortalecido. Que teria de receber dinheiro do Tesouro. Dinheiro, por exemplo, tem a lei patrocinador. A lei das loterias já diz que uma parte iria para o fundo. Mas é sempre contingenciado. E é contingenciado. No nosso projeto de lei, que está lá na Câmara para ser votado,
nós tratamos de fortalecer o Fundo Nacional de Cultura, dizendo que não pode ser contingenciado o dinheiro da loteria, que ele tem que ir para o fundo. E o Fundo Nacional de Cultura, sim, com ele dá para fazer uma política pública de injeção na veia. Descentralizada, né? A pasta podendo criar, quais seriam os não é patrocínio, Aí não é um proponente de fora, é a pasta decidindo quais seriam as diretrizes de política pública. As duas coisas poderiam conviver. Você identifica, por exemplo, que o Nordeste está recebendo pouco incentivo ou pouco financiamento, o Fundo Nacional vai lá e faz. O folclore do reinado, o artesanato. E nós apresentamos várias mudanças na lei, inclusive dizendo que parte da renúncia fiscal em projetos de mais de R$500 mil de renúncia fiscal, 20% teria que ser depositado no Fundo Nacional de Cultura, para usar em cultura de raiz. Então foi uma discussão profunda, democrática. E o que nós precisávamos agora é que o governo, com o próprio ministro Osmar Terra, que eu vou procurar, abraçasse esse projeto. Nós ainda nem conhecemos a portaria. A portaria enfrenta parte dos problemas, mas o projeto pode melhorar. O Fundo Nacional de Cultura tem o FICART, que é o Fundo de Investimento na Cultura e Arte, que seria bancos, privados ou públicos, emprestando para quem quer promover cultura, com juros mais adequados, com um planejamento mais adequado. Porque cultura rende emprego. Aliás, eu queria só acrescentar uma coisa. Desses subsídios, o que se dá para a cultura no Brasil, que é muito pouquinho comparado ao que se dá para mil coisas, é um dos que mais retorna emprego. Então, deixar de investir na cultura e PIB é um erro, também, né? até Que é para cada R$1, R$1,59 de produção e de PIB que surgem. Esse é o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Porém, agora o teto da maior parte dos projetos vai para R$1 milhão. Quem é que vai sentir mais a perda do volume de dinheiro e do limite do teto também para a empresa aplicar? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Entre aspas, debate aqui as mudanças na chamada Lei Rouanet, agora Lei Federal de Incentivo à Cultura, tão logo seja publicada a instrução normativa. Eu pergunto para você, Ana Flávia, a classe artística ficou bastante preocupada, achando que de fato vai ter uma perda do volume de dinheiro que era aplicado, na medida em que, para a maior parte dos projetos, o teto é R$1 milhão que o projeto pode pedir e as empresas, no máximo, podem investir 10 milhões em cultura, com renúncia fiscal. Quem vai ser prejudicado? Bom, hoje, assim, eu estou do outro lado, né? Já estive dentro do Executivo analisando a situação e hoje eu falo como diretora executiva da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é uma das orquestras mais tradicionais do Brasil, é o estandarte da cultura da música do Brasil, que levou a música sinfônica do Brasil para fora. O Brasil é reconhecido na sua tradição de música pelos trabalhos que o SB desenvolveu ao longo dos seus quase 80 anos, faz aniversário no ano que vem. E é uma instituição sem fins lucrativos. Nossa dificuldade, do lado das instituições sem fins lucrativos, sempre foi nessa disputa do patrocínio ali no mercado, concorrendo com os grandes projetos de entretenimento. Então, a Lei Rouanet, ela também criou esse tipo de vício, de negatividade, porque os projetos que têm maior visibilidade, que trazem maior benefício de marketing para os patrocinadores, são os projetos mais comerciais, são aqueles que têm bilheteria associada. Quando a gente vê os 20 projetos que mais receberam benefícios, disputa claramente ali com museu, com orquestra, com a Fundação Bienal, por exemplo, com o Instituto Inhotim de Minas Gerais, os musicais, os grandes musicais que já fazem parte da agenda cultural e de entretenimento. Que eu diria até de entretenimento. Do lado da USB, assim, a gente tem uma dificuldade tremenda de manter uma instituição quase centenária que tem esse papel do ponto de vista de desenvolvimento da cultura mesmo, porque a gente não tem o patrocínio necessário, adequado para manter para o seu custeio. Nesse caso, os musicais são um dos perdedores. Então, aí para concluir, para responder
responder a sua pergunta, eu acredito que os musicais serão um dos principais perdedores. Mas, por outro lado, a alteração da instrução normativa, ela cria uma esperança para as instituições sem fins lucrativos, porque os planos anuais não devem ter o corte, né? Segundo o que a gente acompanhou. Eles não têm limite, eles ficarão sem limite de investimento. Não tem o limite para o teto. O que significa que, apesar de que a USB ela é a única orquestra profissional que depende de Lei Rouanet para viver, porque se não fosse a Lei Rouanet, a USB já teria desaparecido há algum tempo. Acredito que com a alteração, agora, pela primeira vez a gente está vendo uma lei de incentivo que propõe o encontro do fomento à cultura com desenvolvimento social. Então, a gente está falando de uma realização plena dos direitos culturais que a Constituição estabeleceu lá atrás. Pela primeira vez, a gente está falando em cidadania cultural por meio da Lei Rouanet. A USB se antecipou até a alteração. A gente desenvolveu um projeto chamado Conexões Musicais, que é um projeto de responsabilidade social. Então, o patrocínio ele vem destinado a viabilizar esse projeto, que é um projeto que acontece em diversos territórios, são 30 cidades do Sudeste. Talvez passe a ser agora um projeto de maior visibilidade, que possa trazer mais interesse para os patrocinadores que antigamente estavam mais focados em projetos de entretenimento. Agora, para os projetos e para os produtores culturais, cria a instrução normativa, enfim, o novo formato da lei, cria obrigações para os produtores, ou seja, e que são preocupantes para quem tem ali um orçamento e custos altos, orçamento limitado e custos altos, que é a obrigatoriedade de gratuidade para uma parcela dos espetáculos, um ingresso máximo no valor de R$50. Será que essas contas vão fechar? Porque os aluguéis de teatros não vão diminuir da noite para o dia, né? Será que essa era uma saída para facilitar o acesso? Olha, de baixo teto e baixo o ingresso? Eu acho que existe consenso de que nós precisamos de alcançar alguns objetivos. No primeiro bloco a gente falava, e um deles nós não podemos perder de vista, o combate à corrupção e a privilégios. Você pegar alguém que vai pegar 5, 10 milhões, né, para uma pessoa, para um artista, é diferente de uma orquestra, de uma filarmônica, de um projeto cultural que vai fazer uma turnê no Brasil inteiro. Então, o que está me preocupando é que parece que estão errando o alvo. Então, para poder impedir os abusos, toma-se alguma atitude que pode, de repente, impedir a ação cultural. Quando você fala que pode prejudicar a realização de grandes musicais, que vai fazer uma turnê, eu penso no músico que vai deixar de ser contratado. Se você impedir uma turnê de uma montagem de teatro, que possa visitar várias capitais ou várias cidades até do interior, você pode estar também prejudicando a geração de emprego dentro do campo da arte. Agora, por outro lado, nós queremos, e aí eu volto a dizer, tem aqueles alvos que nós temos que alcançar, combater a corrupção e universalizar o alcance da lei, dar oportunidade do iniciante, dar oportunidade das atividades de raiz. Então, é preciso que você abra o leque da lei. Tem muita gente que não consegue nunca aprovar um projeto, ou melhor, até aprova, mas não consegue captar. Aí entra uma outra preocupação, Mônica. Falaram aí, disseram que vão impedir que as empresas possam participar com mais de 10 milhões. Alguém pode pensar, sem analisar o assunto, isso é bom, porque senão a empresa vai entrar com muito dinheiro. Veja bem, aprovar o projeto é bom, é fácil, captar é difícil. Tem empresas, bancos, empresas do setor de comunicação, de telefonia, que têm lucros anuais de bilhões. Então, elas, na regra de 3%, 4%, poderiam aplicar 50 milhões. Por que elas não podem aplicar em vários projetos? É verdade. Então você vai dificultar a captação. Ou vai aplicar num projetão sem limite. Vai dificultar a captação. De certa forma, a gente percebe que havia, de fato, um conflito distributivo aqui em torno das verbas e dos patrocínios para a cultura e que agora se dá de uma outra forma, com mais escassez. Mas, em duas palavras, você está otimista? Eu estou. Esperançosa. Você já tem preocupações, né, deputado? Mas eu estou otimista, porque eu acho que na medida que o governo mostrou interesse em mexer na Lei Rouanet, eu espero que a Câmara Federal, que o Congresso Nacional se faça ouvir
e faça com que o projeto que está lá protocolado, que eu não digo que é meu projeto, eu sou um dos autores, seja analisado e votado, porque aí nós podemos aprimorar a lei, o controle para não haver corrupção, não haver privilégio, e universalizar o acesso. Ana Flávia, eu adoraria continuar com esse assunto mais uma meia hora, porque tem tanta pergunta e tanta dúvida, e interessa a uma classe artística inteira e a todos os espectadores da cultura. Mas eu não tenho mais tempo. Então, eu só posso agradecer Domingos Fávio, deputado de Minas, relator da CPI, Ana Flávia, que conhece tanto cultura e trabalha lá com o SB. Boa sorte. E muito obrigada a você também, que acompanhou o programa até aqui. A gente volta na próxima terça-feira, 11 da noite. Eu espero você. Até lá.